Exames grafotécnicos e documentoscópicos podem apresentar uma série de limitações. Essas limitações irão impactar no grau de convicção do perito judicial quando da conclusão. Neste vídeo eu vou apresentar para vocês 5 pontos que podem fundamentar impugnações bastante contundentes. O primeiro ponto para você, advogado ou assistente técnico que está incumbido de fazer uma impugnação, é verificar se esse exame foi indireto. Por quê? Todo exame indireto apresenta limitações. Todo exame indireto requer que o perito tenha um item específico no laudo chamado das considerações técnicas. Ali ele deve pontuar todas as limitações que ele enfrentou naquele exame, correto? O exame indireto ele pode ser em uma via digitalizada, o que é mais comum hoje em dia, diante dos processos eletrônicos, mas também pode ocorrer através de uma fotocópia, correto? No documento digitalizado, embora em alguns casos hajam sim resoluções altas que possibilitem uma análise de uma ampla gama de características na assinatura ou no documento, mesmo assim haverão limitações, correto? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Ciências Forenses preconiza que, ainda que não haja vestígios aparentes de adulteração em um documento, o perito ele não pode descartar a hipótese. Portanto, veja que exames indiretos são sim obstáculos para a perícia, apresentam limitações e toda vez que o perito judicial concluir sem fazer essas ressalvas, você terá material para realizar uma impugnação. Inclusive, no tocante ao exame indireto na via digitalizada, eu tenho uma aula completa aqui para vocês, está no card. Ali tem inúmeros exemplos quanto a isso e mostra de uma maneira bastante clara todas as limitações que um perito irá se defrontar quando realiza um exame indireto em uma via digitalizada. O segundo ponto são assinaturas curtas, simples e variáveis. Essas assinaturas elas não apresentam segurança suficiente quanto a fraudes. Se o perito está sendo categórico acerca dessa espécie de grafismo, imputando a autoria dele a uma pessoa com um grau de convicção absoluto, ele está ignorando completamente as boas práticas. O professor Samuel Ferharmel, ele tem uma obra, ele tem pesquisas que demonstram isso de maneira muito clara, correto? Portanto, se o perito judicial ele está ignorando todas as limitações que uma assinatura curta, simples e variável apresenta, se ele está ignorando a hipótese de sim dessa assinatura apresentar uma possibilidade de ser falsificada com bastante êxito pelo falsário, ele está sim, o perito infelizmente ele não está apresentando as boas práticas, ele não está trabalhando com excelência, correto? É fundamental que o perito ele pondere isso, ele referencie isso e demonstre para o juiz excelência, em que pese haja uma preponderância de convergências, se trata de um grafismo simples, curto ou extremamente variável, que é aquela situação que quanto mais variação, maior o alvo, maior a chance do falsário acertar o alvo, correto? Inclusive eu também tenho uma aula sobre isso, está aqui nos cards, e que ali apresenta de uma maneira bastante explanativa todas essas limitações que esses tipos de grafismo possuem. Terceiro ponto, a autenticidade dos paradigmas. O perito tem o dever de investigar se aquele paradigma é legítimo, correto? Portanto, é importante que ele tenha como paradigmas aqueles de inquestionável autoria ou aqueles que ele consiga se certificar, sim, que aquilo foi feito pela pessoa, pelo periciano. Bom, se utiliza geralmente carteira de identidade, CNH, título de eleitor, passaporte, fichas que existem em tabelionatos, que tem presunção de autenticidade, cartões de autógrafo de bancos, lista de comparecimento nas eleições, prontuário civil da Secretaria de Segurança Pública, prontuário do usuário do Detran. Bem, esses são alguns exemplos de paradigmas autênticos, ou com presunção de autenticidade. O perito ele não pode simplesmente receber, digamos, uma fotocópia de um documento. Não, ele precisa do documento original, ele precisa certificar se aquele documento é autêntico para utilizá-lo como paradigma.
E por que isso é importante para que você realize uma impugnação? Digamos que uma parte apresenta para o perito um manuscrito. Digamos que é um caso onde o periciando é uma pessoa falecida, né? Tem poucos paradigmas. Então a parte vem lá, na maior boa vontade, diz: perito, olha só, tem a carta aqui feita pelo fulano de tal, né? O perito, que bom, eu vou utilizar. Não, ele precisa certificar se isso daí é de fato autêntico, né? Pode ser alguém que tenha fabricado esses paradigmas, né? Na melhor das hipóteses, o que ele pode fazer é já ter material dessa pessoa e confrontar com isso aqui que foi apresentado para verificar se esses hábitos gráficos eles são compatíveis, né? Ou seja, ele faz um exame grafotécnico dentro do exame grafotécnico, correto? Alguns peritos são mais radicais e sequer utilizam amostras de procuração ou de declaração de hipossuficiência e, de fato, só vão utilizar aqueles paradigmas dos autos que constam em atas de audiência, por exemplo, né, que foram firmados ali na frente de alguém que poderia validar essas assinaturas, correto? Portanto, esse terceiro ponto traz para você, advogado, assistente técnico, essa visão. Quais são esses paradigmas? Correto? Esses paradigmas são de fato de inquestionável autoria, ou pelo menos tem presunção de autoria, né? Você precisa observar isso, porque acaso o perito tenha utilizado paradigmas de origem, digamos que suspeita, você também terá, né, argumentos para realizar uma impugnação. Quarto ponto, adequabilidade quando da coleta de padrões. Infelizmente, nós vemos por aí vários profissionais, né, utilizando termos de coleta genéricos. Tá? Às vezes eles até podem servir para algum caso, mas para outros não. Por quê? Porque você precisa coletar da maneira mais próxima possível que o grafismo se encontra no documento questionado. Por exemplo, se a assinatura questionada está dentro de um retângulo, né, você precisa criar um formulário de coleta de padrões no qual hajam retângulos para que aquela pessoa forneça, assine dentro desses retângulos. Digamos também que nesse material questionado tem assinaturas sem pauta. Você precisa proporcionar isso também, assinaturas sem pauta. Tá? Outro exemplo, questiona-se uma cláusula que foi inclusa de maneira manuscrita em um contrato. Você precisa coletar material padrão com os mesmos dizeres. Não basta você aplicar uma redação. Não, você precisa do material com os mesmos dizeres e com repetições desses dizeres, correto? Dessas frases, dessas cláusulas, né? Veja que se o perito lhe chega com um formulário padrão, que ele só substitui lá o número do processo, o nome do fornecedor de padrão e a data, ele está deixando de observar, né, o requisito da adequabilidade. Não existe esse negócio de modelo padrão para tudo. Óbvio, você vai ter lá um ponto inicial de um formulário de coleta de padrões, ele tem que ser adaptado caso a caso. A situação que a assinatura questionada se encontra, ela deve ser reproduzida sim no formulário de coleta de padrões. Dessa forma, você, assistente técnico, advogado, precisa observar se o formulário de coleta de padrões gráficos ele tem condições análogas, né, dentro do possível, com o que é visto no material questionado. Por fim, nós temos a coerência lógica do laudo. Este é o momento que você irá encontrar todas as contradições que existem em um laudo. Pode parecer absurdo o que eu estou falando, mas infelizmente acontece muito. Nós sabemos que hoje tem inúmeros profissionais que estão ali ancorados em modelos, eles não conseguem se desatrelar de um modelo, tá certo? Um exemplo aqui, o perito diz que fez o exame, que fará o exame X, Y e Z lá na metodologia. Quando você vai no item dos confrontos, das comparações, sequer ele menciona isso. Ou ele disse que utilizou um equipamento que é incabível, né, no momento ali. Ele utilizou luz infravermelha, ele disse que utilizou isso, mas ele fez um exame e uma digitalização, né? Como que ele fez isso? Ou diz que analisou uma ampla gama de paradigmas, né? Mas, na verdade, se você for contar, ele utilizou 2, 3, 4 padrões de comparação que estão nos autos, correto? Essas são alguns pontos, né? Algumas contradições. Às vezes ele diz que fez uma diligência que na verdade ele não fez. Como eu disse, doutores, infelizmente muitos estão
presos a modelos e acabam deixando ali informações que não são compatíveis com a realidade daquele exame, correto? Esse ponto, doutores, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele descredibiliza bastante o perito, né? Além disso, são questões óbvias que você não precisa ser um expert no assunto para demonstrar para o juiz. E vai ser até mais palpável para o juiz que é leigo na matéria, ele de fato observar que, olha, realmente isso aqui não é nem uma questão de técnica, é uma questão de coerência lógica e eu entendi muito bem o que o advogado disse na impugnação. Portanto, coerência lógica do laudo. Façam uma leitura atenta e encontrem as contradições que esse laudo possui. Bem, esses foram os 5 pontos, são bastante recorrentes, né, no ambiente pericial, portanto, você, advogado, assistente técnico, pode utilizar, né, pode ter esse vídeo aqui como um ponto de partida para que você aprofunde os seus estudos, né, para realizar uma impugnação. Existem outras questões que ensejam impugnação, mas isso vai ser assunto para outro vídeo, né? E, por fim, se você precisa de um assistente técnico em grafoscopia ou em documentoscopia, entre em contato comigo, meu e-mail está aqui na descrição do vídeo. Será um prazer atendê-lo e conversar com você e entender a sua demanda, tá certo? Bom, por hoje é isso. Até a próxima.